Tudo pronto. Já está, inclusive, gravando. Tu trocou o título. Os palestrantes é diferente, ele é que vai... É legal porque tu falando mal de mim, tá com o microfone ligado, aí sai direto no vídeo, vai ser super divertido. Boa tarde, gente. Agora vamos todos, retornar. Os nossos palestrantes acabaram de chegar. E aí eu vou anunciar aqui. O tema da palestra deles é os desafios de viver com o autismo, ideação suicida em jovens e adultos e a importância de redes de apoio. Eu vou chamar aqui para compor a nossa mesa a doutora Fátima Dourado. A doutora Fátima, ela é médica psiquiatra. Seja bem-vinda. Fundadora, presidente e diretora clínica da Casa da Esperança Maior, organização brasileira especializada no atendimento a pessoas com autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Fundadora e primeira presidente da Abraça, Associação Brasileira de Ação por Direitos da Pessoa Autista. Foi preceptora da residência de psiquiatria da infância e da adolescência do Hospital de Saúde Mental de Messejana. Escritora e autora dos livros Autismo e Cérebro Social e Amigos da Diferença sobre o tema do autismo. Seja bem-vinda, doutora Fátima. Vou convidar agora o Alexandre Costa Silva. Fingir que eu estou me levantando. O Alexandre é psicólogo clínico, especialista em autistas adultos, diretor técnico e supervisor clínico da Casa da Esperança, coordenador terapêutico do coletivo Neurodivergentes, escritor e podcaster, faz o podcast Vixe Autistei, junto com os membros do coletivo Neurodivergentes, feito por autistas para autistas. Seja bem-vindo. Então eu tenho que descer, né? Fica à vontade, ele passa aqui também. Acho que nós vamos fazer essa apresentação juntos. Essa primeira parte vai ficar com a Fátima. Ela vai apresentar o autismo, né? Falar um pouco do autismo e do que significa ser autista. E depois eu vou entrar com algumas estatísticas sobre autismo e suicidalidade. E, por fim, a gente vai encerrar mostrando as soluções que a gente elabora continuamente na Casa da Esperança. Porque não é uma coisa que a gente elabora só uma vez, a gente está sempre reagindo, né? Porque a realidade é dinâmica e ela vai se modificando e nos trazendo desafios e a gente vai sempre dando respostas criativas. Então, vou passar a palavra para a Fátima começar e aí, no meio, ela me devolve. Depois eu devolvo para ela finalizar. Boa tarde. Inicialmente, quando nos convidaram, o tema era suicídio em cuidadores de pessoas com autismo. E como a gente lida há 30 anos com pessoas com autismo de todas as idades, de todas as partes do espectro do autismo, né, a gente sabe hoje que a questão do suicídio é bem mais presente em pessoas com autismo, em jovens e adultos, né, do que na população em geral. Além do que, é claro que devido ao capacitismo, a forma como as pessoas com autismo ainda são tratadas, ainda há uma visão muito negativa a respeito do autismo. E daí há muita gente que ainda vê o autismo como uma grande tragédia, né? E é comum que digam que as mães de autistas são... Eu sei, como mãe de vários autistas, que muitas vezes as pessoas chegam e dizem: ah, mas a senhora é uma santa, a senhora... eu não sei. Uma vez chegou uma senhora para mim, até mais ou menos próxima da família, que disse: meu Deus, eu não sei como a senhora aguenta, eu tenho só um aspezinho, se eu pudesse eu deixava e ir embora. Então, assim, a gente resolveu mudar o tema exatamente para que a gente veja que o desafio maior é de quem vive com autismo, de quem é autista, né, numa sociedade ainda tão capacitista e tão excludente como a nossa, né? Então, eu vou falar um pouquinho assim do autismo para a gente incluir o tema e aí a gente vai adentrar o tema aí das dificuldades de viver com autismo e como acontece a ideação do suicídio, o suicídio mesmo em pessoas com autismo. O que é isso? Você passa para mim, porque a gente quer um marido.
Bom, então, gente, muita gente pergunta às vezes, está havendo epidemia de autismo? Brincando, viu, meu amor? Mas é bom que você passe mesmo. Mas, assim, você manda, mas lá em casa também. Deixa eu dizer, então, muita gente hoje se pergunta por que tem tanto autismo, está havendo epidemia de autismo, então é importante que a gente esclareça que não é exatamente isso que está acontecendo. A questão é que o conceito de autismo tem mudado ao longo dos tempos. O que era o autismo na década de 40 do século passado, quando o termo foi usado, né, pela primeira vez para definir essa condição, é bem diferente do que era na década de 80, né, e do que se define hoje como autismo. Por exemplo, o que a gente chama de síndrome de Asperger ou autismo com nível 1 de suporte, até meados da década de 90 não seria autista. Claro que sempre existiram pessoas com essas características. Mas antes a gente só considerava, os médicos, os manuais nosológicos só consideravam autistas, geralmente eram meninos com um grau de suporte bem maior, né? Geralmente eram pessoas não verbais, né? Ou que tinham deficiência intelectual ou outras comorbidades. Então foi mudando, né? E daí hoje a gente vê um grande número de pessoas adultas, né, falando no autismo na primeira pessoa. No Brasil, como aqui o CID-11 ainda não é vigente, o que a gente chama de autismo engloba todas essas condições. Né? O autismo infantil precoce, que é tal como foi descrito por Kahneman a primeira vez, em 43, o autismo infantil, autismo de Kahneman, o autismo de alto funcionamento, como se chamava, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger, né? Pode passar. Hoje, na verdade, eu tenho até um livro que chama Autismo e Cérebro Social. A edição está esgotada, mas se Deus quiser sair outra, talvez ainda esse ano. A gente compreende o autismo como um transtorno do que a gente define de cérebro social. O que seria cérebro social? São as estruturas, as conexões neurais que são responsáveis pela nossa capacidade de nos relacionarmos socialmente. Nós, seres humanos, dominamos esse planeta para o que tem de bom e para o que tem de ruim, né, porque a gente desenvolveu muito essas estruturas e essas conexões, né? Então, a gente é capaz de, por exemplo, a gente ter grandes grupos sociais como esse que está aqui no momento, né, para se aprofundar sobre um determinado tema, né, para defender nossos direitos, enfim, para estudarmos, para estudar moda, enfim. Então, pessoas com autismo, elas têm alterações, que são alterações neurofuncionais desde o nascimento. Então, ninguém se torna autista, ninguém vira autista, né? Existem muitos mitos, alguns muito antigos, sobre o autismo, que dizia que... Porque quando o Kahneman descobriu na época, imagina, são crianças bonitas, que não tem nenhum dismorfismo facial, então o que você tinha de neuroimagem na época era muito pouca coisa, então fazia exame, não tinha nada, e a culpa era da mãe, né? A sociedade, o machismo estrutural ainda existe. Essa história que eu mando lá e mando cá, isso é conversa. Né? A gente acaba tendo uma carga de trabalho ainda bem maior, né? Nós, mulheres independentes, médicas, engenheiras, não sei o que, a gente continua tendo que cuidar da casa, né? Posso perguntar para ele não sabe quantos quilos de arroz tem na despensa, nem quem está precisando comprar calcinha nova, nem se tem lençol, então, enfim, a gente continua sendo o cérebro social de dentro da casa. Mas antes era muito pior, então tudo era culpa da mãe. Se você for estudar Freud, né? O que era uma mulher? Né? Uma mulher era um homem sem pênis. Imagina vocês o quanto se sabia da feminilidade naquele tempo. Ninguém ouvia falar em clitóris, que é uma coisa que funciona muitas vezes melhor. Né? Então, diziam que as mulheres morriam de inveja. Quem é que tem inveja se você pode ter múltiplos orgasmos? Né? De outra coisinha que tem um e tem que dar uma parada e depois, enfim. Mas as mulheres avançaram na sua luta, né? Mas naquela época o machismo era bem pior. Então, o que acontecia? Se você via um menino aparentemente normal, fazia exame, não tinha nada, a culpa era de quem? Da mãe. Então, já foi visto como um problema de falha materna, já foi visto como um problema de famílias desajustadas, já foi visto de várias formas. Hoje tem um negócio que a moda hoje é a tela, né? Porque está sempre culpando alguém. Hoje, excesso de tela. Mas é importante saber
que é uma questão genética, a pessoa já nasce autista e vai morrer autista. Então, é uma diferença nos cérebros sociais. O que é que isso quer dizer? Quais são as partes do cérebro social, os circuitos neurais que estão envolvidos no autismo? O córtex temporal inferior, né? Isso aqui que eu estou colocando é só o que já tem pesquisas de neuroimagem comprovando que não está em discussão mais, né? Não é mito. O córtex temporal inferior, que é envolvido no reconhecimento facial, né? Então, você vê, às vezes, uma criança pequena ainda, ela olha todo o ambiente, às vezes tem criança que vai com 1 ano e pouco, 2 anos para o consultório para diagnóstico, a gente vê, às vezes a criança é bem esperta, ela olha tudo, a cortina, as luzes, o computador, mas ela não olha muito nos olhos das pessoas, né? O corpo amigdaloide, né, que é responsável pela questão da emoção. O sulco temporal superior já tem pesquisas comprovando que realmente o sulco temporal superior tem alterações bilaterais, né, no sulco, e ele é responsável pela percepção dos movimentos biológicos de uma forma geral, porque a gente não fala só com a boca, a gente fala com os olhos, com o corpo, com as mãos, né? Então, a criança neurotípica, ela já nasce prestando atenção e interpretando, né, e avançando para entender o que uma pessoa está pensando, está sentindo a partir dos movimentos corporais dela, né? E aí há comprometimento das pessoas com autismo. O sistema de neurônios espelhos, que eu acho que já é bem conhecido, né, de todos vocês, né, porque a gente tem essa rede de neurônios espelhos, que foi descoberta também na década de 90 por cientistas italianos, né, descobrido por acaso. Eles estavam lá com um monte de eletrodo nos cérebros dos macacos, um cientista parou e foi tomar um sorvete, quando ele olhou, estava lá o cérebro ativando as mesmas partes que deviam estar sendo ativadas nele. Ou seja, eles estavam sentindo como se estivesse fazendo o que o cientista estava fazendo. E foram pesquisar, claro, nós humanos temos muito mais redes de neurônios espelhos do que os macacos, né? E eles são responsáveis, das estruturas neurais responsável por a gente saber o que está acontecendo na cabeça de outra pessoa. Então, o bebê humano, ele, quando mama, ele já faz aquela conexão olho a olho e a gente, muitas vezes, vai transmitindo para o outro, né, emoções, sentimentos, informações. Só de olhar, o bebê já vai sentindo no próprio organismo, no próprio cérebro, né, as sensações de outra pessoa. Então, tem muitas pesquisas comprovando que há um déficit no sistema de neurônios espelho de pessoas com autismo. E também as áreas de junção temporoparietal que são envolvidas na teoria da mente. Teoria porque, assim, a gente, geralmente a gente sabe, não pode comprovar, mas a gente percebe que se está conversando com outra pessoa, que ela pode ter concepções, pensamentos, sentimentos e emoções diferentes da nossa, né? E também, nas pessoas com autismo, há uma dificuldade de compreender isso, né? Desde pequeno, por exemplo, se eu gosto de comer alface e o bebê gosta de comer xilitos, aí se eu digo, me dá um pouquinho, eu estou com fome, ele vai me dar xilitos, mesmo que ele observe eu comer alface todos os dias, né? O que não é o caso, mas assim, ele acha sempre que o outro vai querer o que ele quer, né? Por baixo da teoria da mente. Pode passar. A gente está passando bem por cima mesmo, né? Só para... Então, assim, não existe cura do autismo. É igual a cura gay, igual mentira. A pessoa autista, o objetivo da terapia é oferecer suporte para que aquela pessoa possa se desenvolver, né? Possa ter sua independência e possa contribuir, se desenvolver o máximo possível. Porque nem nós sabemos, hoje a gente nem fala mais a inteligência, são as inteligências, né? Então, nenhum de nós tem todas. A gente pode ser muito bom numa coisa, mas é ruim em outras, mais ou menos na maioria, quando tem sorte. Então, a gente ajuda os autistas para que ele possa se desenvolver, e, enfim, se desenvolver principalmente as suas habilidades, né? Então, hoje a gente sabe que existem os adultos autistas. E adultos autistas leves, por exemplo, que passaram a vida no maior sufoco, mascarando, performando, tentando parecer uma pessoa que ele não é. E isso tem um custo mental, inclusive, muito grande, né? Que a maioria dos adultos que são diagnosticados na idade adulta,
eles já vêm com ansiedade, já vêm com depressão, né, já vêm com um sofrimento aí bem crônico, né, por não terem recebido o suporte e o diagnóstico na idade certa. Então, em adultos, o que a gente chama de autismo leve, né, hoje, são o quê? São adultos que não têm prejuízos intelectuais, muito pelo contrário, tem alguns que são bem geniais, tem outros que têm as inteligências, vamos dizer, o desempenho cognitivo normal, né, e não tem déficit na linguagem. Muito pelo contrário, às vezes a gente vê adultos e até crianças que falam com muita fluência, um português muito correto, né, que às vezes não usam muita gíria, tudo meio pomposo, né, o português mais culto. Então, eles têm o quê que é comum neles? Dificuldade no processamento e respostas a pistas sociais complexas. Por exemplo, como e quando entrar numa conversa e o que não dizer, né? Então, muitas vezes a pessoa é super inteligente, se tira 10 em física, matemática, mas, às vezes, diz como é que se sincericídios, né? Se você estiver gordinha e perguntar, eu estou gorda, tá, doutora? Aí, sem dúvida. Então, é bem comum, né? Isso aí. Ou então não sabe exatamente o que dizer, como começar, como iniciar um relacionamento, como cantar uma garota ou um garoto, entendeu? Então, são coisas mais sutis, né? De quando entrar e sair numa conversa. Um esforço e uma ansiedade para, de forma consciente, calcular o que é intuitivo em pessoas não autistas. Porque, por exemplo, a gente sabe que quem convive muito com o grupo já sabe exatamente o que dizer, o que não é legal você fazer. Então, para eles têm que pensar, isso eu não devo dizer, eu não posso fazer isso aqui. Né? Então, acaba gastando muita energia para aquilo que o nosso sistema límbico resolve, que o nosso cérebro automático já resolve, eles vão ter que fazer um esforço maior, né, para poder acertar socialmente. E o custo dessas interações sociais, especialmente nas mulheres, é a exaustão social. Né? Então, muitas vezes, as pessoas, com pouco tempo que estão interagindo, se cansam. Muitas mocinhas deixam a escola, porque não aguentam mesmo estar fazendo aquele esforço muito grande. E o esforço para monitorar as convenções sociais pode reduzir, inclusive, concentração na escola, baixar a autoestima, gerar depressão. Então, e tem também os déficits nos comportamentos não verbais, né? Em adultos que são fluentes, pode haver dificuldade importante em coordenar a linguagem verbal e não verbal. É esquisito, muitas vezes eu vejo pessoas que falam extremamente bem, que são escritores, e que falam, mas aí o corpo fica ou parado, ou fica com um gestual mais estereotipado, né? Então, assim, é como se não houvesse uma comunicação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem corporal também, às vezes, pode parecer meio estranha, né? Ou exagerada, ou rígida, e uma integração insatisfatória entre o contato visual. Às vezes, a pessoa até se esforça e faz o contato visual. Quando chega no consultório, você como é seu nome? Aí a pessoa diz. Aí vai contar uma história dela, aí olha para outro canto e fica contando. Não segura aquele contato visual muito tempo, né? E, às vezes, são gestos, postura corporal, a prosódia, a melodia da fala, às vezes é alterada, né? A melodia, às vezes o volume, eu falo alto demais, eu falo bem baixinho, né? Ou a velocidade, às vezes se retém, aí você faz uma pergunta, tem aquele delay para poder responder. Então, assim, tudo isso pode estar alterado. E a expressão facial, que às vezes não muda muito, né? Tanto você não sabe se a pessoa está triste ou está alegre, né? Às vezes está triste, está sorrindo, ou está dando gargalhada, né? Então, tem isso. Essas dificuldades, elas se tornam maiores quando a pessoa é obrigada a interagir por períodos prolongados, né? Então, isso tudo vai levando a uma exaustão social. E muitas vezes, como o autismo na idade adulta é pouco entendido, e a escola, desde pequena, é pouco inclusiva, né? A escola ela é preparada para crianças ditas normais, o que eu vejo? Muitas vezes, eu vejo crianças autísticas que aprendem a ler antes dos coleguinhas e que sofrem bullying na escola e que são maltratados mesmo, às vezes, pela professora. Por quê? Muitos autistas têm uma dispraxia motora fina. Eles aprendem a escrever, mas ele não consegue fazer aquela letra cursiva.
mas são super inteligentes, às vezes sabe dar aula para os coleguinhas. E às vezes a professora deixa depois da aula o menino lá para poder copiar a agenda, porque tem que desenvolver aquela letra cursiva. Quer dizer, eu digo, eles estão preparando a criança para um mundo que já acabou, porque hoje nenhum de nós precisa ter letra boa para exercer a profissão. A maioria digita tudo, nem nos cartórios, que na minha época de infância tinha aquela letra, hoje em dia não tem mais. Então, o mais importante é saber se a criança está aprendendo aquele conteúdo, né? Se está conseguindo acompanhar a turma, do que está mostrando exatamente o lado que ela tem mais dificuldade. E isso tudo vai levando, às vezes, a pessoa a não ter mais vontade de ir para a escola, cansar, né? Não entender. O próximo. Então, o que fica de características, né? Déficit para desenvolver, manter e compreender as relações sociais, ou hiperreatividade a estímulos sensoriais, essa é outra coisa que causa muita exclusão, ou da escola, ou do mundo do trabalho, né? Porque pessoas autistas podem ter dor, se olhar para determinadas lâmpadas, né? Ou então barulho, um tom de voz mais alto pode dar dor na cabeça. Essa parte eu tenho, eu sou mãe de autista não à toa. Eu brinco sempre com as mães, nós mães também temos muitas características. O menino não nasce de pé de manga. Eu tenho isso. Por exemplo, eu vou para o cinema com o Alexandre. Compro minha pipoca e ele é dele. A gente mastiga legal. Agora eu estou estudando aqui, ele pegar um pacote de pipoca perto de mim, vai doendo lá no juízo. Então, na verdade, a gente tem que respeitar. A pessoa diz, não, tem que acostumar. Não, não é assim que funciona. Muitas vezes dói, machuca os ouvidos, faz a criança sair gritando, se desregular, ter uma crise, né? Uma sobrecarga sensorial. Às vezes é o tato, né? Tem criança pequenininha que já não gosta de abraço, né? Mulheres, eu atendo muito, às vezes elas não gostam mesmo do toque. Eu tenho uma cliente, ela diz, doutora, eu adoro sexo, mas eu jamais dormiria com o homem na minha cama. Eu falo, esse negócio de conchinha, nem pensar, eu detesto fungado no meu concante, eu não suportaria a respiração de um homem em cima da minha cama, entendeu? E nem o contato, tem que ir direto ao assunto. Aí, essa cliente, por exemplo, ela é solteira, ela disse que tem uma cama de solteiro na sala, para poder, que ela agora mora só, né? Eles não, acaba termina, agora vai dormir lá fora. Então, assim, é um jeito de ser diferente, né? Mas existem pessoas também que essa história às vezes é tão séria que são assexuais. Eu conheço autistas, aliás, o pessoal chama de anjo azul, não tem nada de anjo. Autistas têm sexualidade e a variação, tanto de expressões da sexualidade, de identidade sexual, como de identidade de gênero é enorme, né? Tem muito mais trans na população autista do que na não autista. O número de hétero é bem pequeno. A gente que tem grupos neurodivergentes, às vezes assim, você tem 20 pessoas neurodivergentes, às vezes tem 2, 3 que são héteros. A maioria, o leque é mais ampliado, né? Então, assim, essa questão sensorial, como eu estava dizendo, muitas vezes é hipo ou hiperreagente ao tato, à dor, ao olfato, ao ouvido, enfim, toda a parte sensorial é diferente, né? Os STINs também podem ajudar. Os STINs são as famosas estereotipias. Não é para a gente estar mandando tirar. Muitas vezes, mesmo em adultos, eles dizem que se regulam muito fazendo aquelas estereotipias e movimentos que podem reduzir a ansiedade, né? Alguns chegam em casa e vão se estimular. Interesses especiais também. Tem gente que acha que você deve tirar, né? Não é. Muitas vezes aquele hiperfoco pode levar uma pessoa a ter um desempenho profissional muito bom. Eu atendi, no tempo da pandemia, um rapaz, eu nunca me esqueci. Ele era hiperfocado em informática, telecomunicações, essas coisas. E aí eu cheguei para ele, chegou com a esposa e um filhinho já de 2 anos com autismo. Ele tinha 24 anos. Eu falei, filho, você está tão bem, sua esposa bonita, vocês estão apaixonados, né? Ele disse, pois é, e agora a pandemia, que é horrível, matou tanta gente, mas eu estou feliz no fato de estar trabalhando dentro da minha casa. Eu disse, você está tão bem, você está ganhando bem? Eu disse, doutor, o que é que a senhora considera ganhar bem? Eu disse, rapaz, eu não sei, mas uma pessoa da tua idade, recém-formada, se você vai ganhando 10 mil, você está ganhando muito bem. Não, doutora, quando o mês está muito ruim, eu faço 40.
Digo, ah, tá bom, e como é isso? Ele disse, olha, eu não gosto de interagir com pessoas, eu não gosto de sair de casa. Eu adoro, ele era formado em ciência da computação. Adoro trabalhar no meu quarto, perto da minha esposa e do meu filho. E eu tenho hiperfoco em segurança de dados. Então, hoje meus clientes são as maiores multinacionais que tem no país, os maiores bancos do Brasil. Isso foi na pandemia. Ano passado ele chegou, assim que terminou, e disse, doutora, saí da multinacional, montei minha própria empresa de segurança de dados. Hoje tenho 12 funcionários, todos autistas, porque são os melhores. Se a senhora tiver alguém bom, autista nessa área, pode me mandar. Enfim, o hiperfoco dele é esse. Imagina se algum psicólogo tivesse conseguido tirar essa mania desse menino por computador. Ele seria um pobre cidadão comum, talvez ganhando no máximo um salário mínimo. Está rico. E está dando emprego para um monte de gente autista. Se você for no Vale do Silício... Acho que as pessoas sabem que nós somos casados. Se você for no Vale do Silício, todos são autistas. Tem um livro, né, inclusive, sobre isso. E, assim, claro, ou seja, eles têm dificuldade de comunicação e interação social, mas eles transformaram, revolucionaram a interação e a comunicação social no mundo, né? Então, é importante a gente ver que muitas vezes o hiperfoco, seja em matemática, em física, em paleontologia, em português, em gramática, pelo contrário, né? Agora, aí muitas vezes eu vejo até colegas nossos que dizem assim, tira o menino dessa mania e manda interagir, ele não vai interagir, ele é autista, né? Muitas vezes, através do hiperfoco, ele vai ter um grupo que ele vai se relacionar por causa do hiperfoco, né? Então, a gente tem que usar as nossas melhores habilidades. Por exemplo, eu acho que eu tenho uma boa inteligência verbal. Eu falo em palestras para o mundo todo. Escrevo, acho que eu escrevo direitinho também. Mas a minha inteligência espacial, eu sou infradotada. Um antigo retardada. Se eu me perco na cidade de Fortaleza, onde eu moro há 40 anos. Imagina se, no lugar dos meus pais me deixarem fazer medicina, né, que era o que eu queria, tivesse, não, isso aí ela já gosta, vamos botar ela para ser motorista não, naquele tempo não tinha motorista de aplicativo, mas enfim, não ia dar certo. E depois, não são só os autistas, nenhum de nós tem todas as habilidades do mundo. Então, eu acho que a grande questão é, você pega aquela habilidade, a paixão da pessoa, para que ela possa sobreviver e dar sua contribuição para o mundo. E aí o resto a gente vai dando, né? Porque nós precisamos uns dos outros. Nenhum de nós é completo, né? Então, os interesses especiais podem gerar prazer, motivação para a educação e participação no mundo do trabalho. E há uma diferença, uma discrepância, geralmente, entre habilidades adaptativas e intelectuais, né? Muitas vezes o cara é um gênio, mas se você, às vezes, não sabe lavar as próprias cuecas, ou preparar a própria comida, ou, enfim, né? Mas, como eu disse, ninguém é perfeito. Não que a gente não possa ensinar essas outras coisas, mas, geralmente, há um déficit executivo em pessoas com autismo. O próximo. Outra coisa importante, que antigamente até a cor do autismo era azul, né? Que a gente usava, outro erro, né? O autismo é de todas as cores, de todos os gêneros. E existe, sim, o autismo feminino. O autismo é, sim, subdiagnosticado nas meninas. Até porque nós continuamos, apesar de todo o avanço na luta das mulheres, mas a gente é muito mais, como é que eu dizia, controlada para olhar direito. Olhe nos olhos da visita, sente direito, cumprimente a titia, peça a bênção da vovó. É muito mais cobrada nas meninas essa adequação social do que nos meninos. Então é mais comum que as meninas mascarem, mas há um preço que elas pagam também por isso. Então, muitas vezes, as meninas são diagnosticadas antes, elas já vêm com diagnóstico, com outros diagnósticos de depressão, de ansiedade, né? Às vezes de borderline, né? Porque elas pagam um preço alto por terem que mascarar essa normalidade. Meninas são mais propensas a compartilhar interesses, ter melhor conversação, porque a gente fala melhor mesmo. Então, a comunicação melhor, a inteligência social também é maior, isso é um fato, né? Então, as taxas de variação de gênero
são maiores em pessoas com TEA, isso aí eu já falei, essa variação é maior nas meninas também. Como eu disse, tem muita gente trans, né? Assim, o preconceito, imagina ser autista e trans, às vezes de uma família ultraconservadora, que bota tudo na conta do Satanás, literalmente. Eu já vi mães que são assim. Isso aí é o Satanás que entrou e ela foi capturada pela ideologia de gênero. E a pessoa fica se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Né? O próximo. Já vai entrar tu? Posso? Vou falar aqui não? Sou eu que falo? Eu acho que você fala essa parte. Aí tu... Tá bom, tá certo. Bom, há um maior risco de morte por suicídio em pessoas com autismo. O Alexandre vai falar e é bem maior. É 10 vezes maior. Gente, não é uma coisa pra gente brincar ou não levar muito a sério. E embora a comorbidade, sim, isso aqui é porque antigamente a gente fazia até o diagnóstico diferencial entre TEA e esquizofrenia e continua fazendo. Mas cada vez mais eu tenho visto na clínica e na pesquisa clínica do mundo todo, existem alterações de percepção, alucinações auditivas, alucinações visuais, não são raras em pessoas com autismo leve. Né? E muitas vezes, todo mundo sabe que o autismo tem uma rigidez cognitiva, o certo é certo, o errado é errado, eu tenho que fazer isso começo, meio e fim, e tem ideias que perseveram, eu tenho que fazer isso nessa ordem, não sei o que, então muitas vezes ocorrem delírios também em pessoas com autismo. Alucinações auditivas também têm sido bem, a gente vê bastante em pessoas com síndrome de Asperger, além de episódios depressivos. Continua. Depois eu volto. Só tirar isso aqui para não ficar perto do seu áudio. Não, é porque tem barba, né? É por causa do microfone. Eu vou ter até que mudar isso aqui porque... Me dê só um instante porque eu tenho que trocar esse adaptador que não está passando energia e vou ficar sem bateria. Tá continuando. Continua sem. Bom, se acabar a bateria eu ponho outra. Vou colocar assim mesmo. Eu acho que eu vou ter que olhar para lá, então eu vou fazer do mesmo jeito que a Fátima. Vou ficar aqui de lado para poder... Peraí. Boa tarde. Meu nome é Alexandre Costa, eu sou psicólogo, né? Trabalho com autistas adultos há algum tempo, especialmente mulheres, não por alguma razão especial, mas porque, por algum motivo, elas começaram a ser mais diagnosticadas e começaram a procurar mais psicoterapia. Não é mistério que mulheres procuram mais psicoterapia do que homens, essas estatísticas já são antigas, né? E à medida que as mulheres começam a ter diagnóstico de autismo, é natural que elas procurem também mais ajuda do que os homens façam, elas sendo criaturas mais sociais do que nós, né? Elas não, vocês, que a maioria aqui é mulher, né? Tem poucos... Muito mais. Pois é, elas estudam mais de acordo com as estatísticas, elas chegam mais longe academicamente, elas são mais inteligentes na média, né? Tudo, vocês têm um bocado de vantagem, além do que já a doutora Fátima citou, a questão do clitóris, né? Isso tá... Olha só, esses são sinais de alerta, né? Que a gente precisa ficar atento. O nome da nossa apresentação, a gente resolveu colocar neurodiversidade e o sentido da vida. Isso porque, quando você não tem nenhuma razão para viver, fica muito mais fácil vir a ideia de que era melhor acabar com tudo. Se junto disso ainda tiver muito sofrimento, como a Fátima descreveu, essa questão sensorial, a questão emocional, a dificuldade de pertencimento, né, a dificuldade de comunicação, colapsos comunicativos repetidos, você tem várias portas de entrada para o fomento de ideação suicida num cérebro que não consegue enxergar a alegria de viver, né?
O isolamento e a desesperança são fatores para a gente monitorar e que terminam em ideação suicida. Uma questão fundamental que precisa ser examinada foi trazida pelo filósofo franco-argelino Albert Camus. É a frase de abertura de um livro dele chamado O Mito de Sísifo. E a frase é bem provocativa. Ela diz assim: só há um problema filosófico realmente sério, que é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Tendo aí como sujeito da filosofia o homem, o ser humano, o homem ou a mulher, né, que estão pensando se vale a pena estar vivo ou não. Olha, o que dá sentido para a nossa vida? Né? Quer seja você religioso ou não, né, e quer a sua atividade de pensar, de filosofar, possa, vamos dizer assim, você consiga sobreviver, a sua religião consiga sobreviver a ela, a sua capacidade de pensar, entendeu? Nenhum de nós tem certeza de um pós-vida. Então, assumir que, é só honesto assumir que ninguém sabe de fato o que acontece depois da morte. Se você tiver uma religião, alguém diz para você o que acontece. Mas se outra pessoa tiver outra religião, outras pessoas, outros sacerdotes vão dar outras versões para esse pós-vida. De modo que se a gente cruzar todas as versões, a gente vai dar em que pode a tribo da Polinésia ter razão, né? Como diz lá o esquete do Porta dos Fundos. E aí, de repente, não ser a melhor pessoa que vai para o céu, mas sim a pessoa que fez mais flexões. Pode ser esquisito, pode ser absurdo. E essa ideia do absurdo, da morte, de a gente nascer, viver, se relacionar, né, aprender tanta coisa como a gente aprende durante uma vida, e morrer, ser uma das coisas mais absurdas com as quais a gente tem contato, na medida que a gente cresce e vai aprendendo que as coisas morrem, que o tempo passa. Eu estou fazendo essa reflexão porque você não consegue dizer para uma pessoa autista ter alegria na vida só dizendo que é isso, deixa disso, olha para o sol, levanta da cama, vai andar pela rua, porque tudo isso pode ser muito doloroso para essa pessoa. Entendeu? Então, o nosso incentivo pode, na verdade, o nosso incentivo à vida pode ser vivido como incentivo à morte. Entende? A pessoa precisa decidir, é um ato muito solitário, decidir que vale a pena viver. E normalmente a gente só decide que vale a pena viver se tiver por que viver. Se houver alguém para quem viver, um coletivo, um sentido, uma causa por que lutar. Alguma coisa de que a gente faça parte, que seja maior do que nós, porque autistas ou não, somos todos gregários e a gente tem essa necessidade de pertencer. Se a gente não pertence, se a gente se sente isolado, se a gente se sente alijado, a gente simplesmente morre. Então a questão fundamental da filosofia é também de pertencimento. A que eu pertenço e de onde eu extraio sentido para a minha vida. Um sentido que não seja pronto, que esteja num livro, como a Bíblia, ou o Corão, Bhagavad Gita, ou qualquer livro religioso que a gente já tenha escrito na vida da humanidade, né? Mas o que realmente dá sentido dinamicamente à nossa vida, que é estar participando desses coletivos, inclusive religiosos, e que nos dão a ideia de que a gente tem o outro para contar e que o outro conta com a gente e aquilo faz sentido. E aí a vida se reorganiza. Quer a gente tenha certeza ou não do sentido que a gente inventou para a nossa vida, é melhor ter algum sentido do que nenhum. Esse é o ponto de partida, tá? Dito isso, vamos examinar um pouquinho, numericamente, a questão do suicídio de pessoas autistas, tá? Só para um parâmetro de comparação, menos de 5% da população geral relatou tentativas de suicídio em 2021 pela Organização Mundial de Saúde. Já os indivíduos com transtorno do espectro autista têm 10 vezes mais probabilidade de morrer por suicídio em comparação com a população em geral. Isso gente que conseguiu, que efetivamente se suicidou. 66% dos adultos autistas já contemplaram suicídio, comparado com 5% da população em geral. 66% já pensaram em suicídio. E 34% de adultos autistas cometeram efetivamente suicídio em 2023. Opa, já tentaram pelo menos uma vez. Já tentaram. Essa conta aí eu não fiz, não. Já tentaram pelo menos uma vez. Então, você tem 66% de ideação
contemplou a ideia e 34% tentou, né? Então, comparado com a população, em geral, é extremamente alto, muitas vezes mais alto. E os fatores de risco mais comuns são a sobrecarga sensorial, como a Fátima falou, a desmodulação sensorial, tá? Esse problema, ele é um dos problemas que causa que as pessoas não autistas têm menos empatia. Por quê? Porque a maioria de nós calibra os sentidos através de um processo muito complexo de aculturação também. Não é só um processo físico. A gente tem a ideia de que o que a gente está vendo fora de nós, o que a gente construiu como realidade física, é a realidade concreta, de fato. E isso é verdade para nós como coletivo, não é para nós como indivíduo. Porque nós, como indivíduos, construímos uma realidade consensual coletiva e que responde às nossas necessidades, aos nossos anseios. A nossa percepção, ela é montada a partir das nossas necessidades e anseios. Os esquimós, os inuit, que a gente chamava de esquimós, eles conhecem pelo menos 4 ou 5 tons diferentes de branco, que para eles são cores diferentes, têm nomes diferentes, não são só tons de branco. Porque para eles é muito importante saber distinguir um branco do outro, para pisar no branco certo e salvar a vida. Então, a partir da sua necessidade, a sua percepção se adapta. E eu tenho uma ilusão de ótica que eu coloco frequentemente para demonstrar esse ponto, que eu não vou fazer isso agora, que senão eu vou terminar falando de outra coisa. Porque eu tenho déficit de atenção e se eu começar por esse caminho é down the rabbit hole. Eu vou descer pelo buraco do coelho da Alice e não volto mais. Mas o lance é esse. A gente não percebe o mundo como ele é. A gente percebe o mundo, a gente constrói o mundo culturalmente e coletivamente. Como os autistas, eles participam da cultura de maneira marginal e tangencial, há alterações na forma como eles percebem o que a gente percebe como uma brisa, para eles é uma ventania. O que a gente percebe como um brilho suave, para eles é um clarão no rosto. O que a gente percebe como um clarão, para eles é uma tempestade. Pode ser, e pode ser atenuado também. Eu tenho uma paciente num outro estado, que ela foi fazer a renovação da carteira de motorista e tomou um flash na cara sem aviso. Ela não falou que era autista, porque senão iria complicar muito o processo. Ela faz masking perfeitamente, dirige há 20 anos, o que é mais importante, nunca se meteu em acidente, foi fazer a renovação da carteira. Nesse flashing, ela se descontrolou. Ela tomou um susto e ela fez umas coisas estranhas e as pessoas disseram, o que você tem? E deram água e tudo mais, mas você tem algum problema? Ela disse, não, eu tenho desmodulação sensorial, eu sou autista. Pronto, fechou-se as portas e ela teve que começar um processo para poder obter a carteira de motorista dela, por causa de um flash. Então vejo que a circunstância é muito difícil, porque a maioria das pessoas vai dizer que é frescura até você ter um diagnóstico. Porque o diagnóstico fornece o contexto para as pessoas dizerem, não, essa pessoa está no espectro, então eu entendo que ela se sinta diferente, que ela veja diferente. Tem uma cena do filme que eu gosto muito de lembrar, para dizer o poder disso para as pessoas, que é um cara que vem de outro planeta, chama O Homem que Veio do Espaço. É um seriado da Prime Video. Que o sujeito chega no nosso planeta e ele tem que tomar muita água para manter o corpo dele. Então ele faz coisas esquisitas quando ele vê líquido. Ele está lá numa parte da trama, entrando num bar com uma cientista, que ele tem que conversar e explicando para a cientista que ele vem de outro planeta e tal. Só que ele vê um copo com água em cima de uma mesa, um pessoal conversando, tomando água. Ele pega o copo, enfia o copo todo na boca e vira assim. E as pessoas ficam assustadas e dizem que esse cara é maluco e tal. E aí já começa a fazer um círculo em torno dele para expulsá-lo do bar. Até que a moça diz assim, olha, ele está no espectro. Aí todo mundo, tá. Cada um vai para um lado. Eu acho essa cena muito legal porque ela nos mostra o tipo de contexto que um diagnóstico desse pode dar e o espaço que isso cria para a pessoa. Né, quando a gente entende, quando a sociedade se conscientiza. Né? E a gente trabalha para isso há muitos anos. 30 anos de trabalho, eu e Fátima, né, com a conscientização da nossa sociedade em relação ao autismo. Então, essas dificuldades que a Fátima também mencionou, colapsos comunicativos, levando à desesperança e desamparo aprendido,
Desafios na adaptação a mudanças e novas rotinas, porque mudanças, quebras de expectativa, são muito difíceis de processar por pessoas autistas. Normalmente eles têm expectativas mais rígidas, né? Essa questão das expectativas ela é muito profunda e ela permeia tudo que se refere ao autismo. Até mesmo a desmodulação sensorial tem a ver com quebra de expectativa. Porque a nossa percepção, ela é inferência ativa. Ela é uma expectativa que a gente cria automaticamente, profundamente no cérebro. E quando ela é quebrada, a gente tem que ser capaz de corrigir muito rapidamente para ficar vivo até. Não precisa dessa flexibilidade. Por isso que a maioria das coisas perceptuais, elas são automatizadas no nosso cérebro. Entendeu? É por isso que eu uso uma ilusão de ótica para demonstrar isso. A gente pensa que está vendo a cor cinza, mas não. A gente está adivinhando que isso aqui é cinza, baseado no contexto. Porque ela se repete e ela tem um tom parecido. Mas se eu medir esse cinza com aquele cinza, eles são totalmente diferentes, porque aquela moça está fazendo uma sombra ali, ó. Aquele cinza é mais escuro. Eu percebo como mais escuro, no entanto, ele é da mesma cor. Então, a minha percepção, ela depende enormemente do contexto e o tempo inteiro a realidade fica corrigindo as minhas expectativas. São como hipóteses que eu lanço sobre a realidade. Aquilo ali é um cara vestido de gorila porque é carnaval ou é o gorila que fugiu do zoológico e ele pode me atacar? Eu tenho que decidir isso muito rápido. E uma pessoa autista, quando essa expectativa é quebrada, ela simplesmente precisa de mais tempo. Porque no ato da quebra de expectativa, ela vai sofrer. E depois que ela passar pelo sofrimento e ela chegar na elaboração, é que as coisas começam a mudar dentro dela. A gente só tem duas maneiras de lidar com as nossas frustrações. Uma é mudando as nossas expectativas e a outra é mudando o mundo para ele não nos frustrar tanto. Né? As duas coisas são difíceis para a gente autista. E aí, como se para adicionar insulto à injúria, o mundo não é feito para essas pessoas. Se tiver uma pessoa autista aqui, esse tipo de luz já está um pouco melhor, porque não é mais daquelas de explosão antigas, né? Essas já são de LED, então elas são contínuas. Mas algumas pessoas autistas têm problema com luz branca, né? Algumas pedem para eu colocar luz amarela ou para serem atendidos na penumbra. E a Fátima fica com ciúme das mais bonitas, né? Eu fico na penumbra com a menina bonita. Mas, enfim. Não é, cara? Imagina se eu fosse o Brad Pitt, né? Vai barrigudo e barbudo como eu. Mas, enfim. Mas a questão não é a minha beleza, é a beleza da cliente que ela acha, né? Que ela acha bonita. Né? Aqueles telões no meio da rua, principalmente assim na parte da aldeota, que é aqueles telões passando imagens direto, né? Aí uma pessoa que é autista está dirigindo é uma complicação para ela. Pode ser uma distração. Pode ser uma distração perigosa. Mas também, quando uma pessoa autista ela é capaz de fazer, pela repetição, ela é capaz de se adaptar, né? A questão é, adaptação tem um preço, tem um custo. E é necessário que a pessoa enxergue para além da necessidade de adaptação. Se as necessidades de adaptação se acumulam, a pessoa só fica exasperada e sobrecarregada. E ela não sabe nem por onde começar a se adaptar. Esse planejamento na cidade deveria pensar nisso. Mas aí a gente entra numa questão muito mais ampla, né, que é sociedade de consumo, né, sociedade do cansaço, né, puxando os olhos da gente para dentro do celular, para vender coisas, enfim, a gente virar mercadoria, como virou. Mas é outra discussão. Vamos adiante. Que são coisas assim, que dão motivo para os 5% ter ideação suicida da população em geral, né? Não só os autistas. Como comorbidades, depressão e ansiedade são muito precipitadoras de ideação e de tentativa de suicídio, né? A depressão por causa de pensamentos de autodesvalorização e a ansiedade envolvendo você imaginar um futuro catastrófico em que nada se resolve. E a depressão deixando você na lama de sempre foi assim, a ansiedade dizendo e sempre vai ser, né? E isso acontece. E 50% das pessoas com TEA têm depressão e 40% ansiedade, né? Ansiedade, na verdade, eu acho que isso está subestimado, viu? Porque é muito mais do que 40%. Autismo é praticamente o primo rico da ansiedade.
né? Porque ele deriva de uma dificuldade, porque a ansiedade é uma dificuldade de, você não tem o algoritmo para lidar com certas situações da vida, e aí a saída padrão é catastrofizar. Por quê? Porque se você pensar no pior que pode acontecer, né, você pelo menos está preparado para o pior. Então a ansiedade, ela é esse fail-safe, é uma coisa hereditária. A gente só aprendeu a ser zen na Revolução Agrícola. Antes disso, quando a gente era nômade, se você fosse muito zen, vinha um predador e ele comia. Então a gente tinha que ser nervosinho. E é por isso que a gente herdou esse traço de ansiedade que é necessário para a gente ficar vivo, mas que pode nos sobrecarregar, uma vez que a gente vive numa sociedade em que a gente não precisa mais caçar, por exemplo, para comer, basta ir na geladeira ou no supermercado, né? E trabalhar para botar as comidas lá, né, na geladeira, obviamente. Bullying e vitimização, 60% relatam experiências de bullying, porque os outros 40% não relatam, né? Mas acontece com todos praticamente. Isolamento social e solidão, 70% relataram sentir isolamento social nesse estudo de 2023, tá? E para completar, mulheres têm 4 vezes mais tentativas de suicídio em comparação com homens com TEA, segundo esse estudo de 2021. Tá? Então, o autismo, quando acontece em mulheres, a pressão sobre elas, inclusive para exibir um comportamento social normal, é muito maior do que nos homens. Se tolera nos homens a estranheza do autismo muito mais do que nas mulheres. Daí porque o esforço delas, o esforço adaptativo é muito maior para mascarar. É porque algum tempo atrás, em 2016, 2017, se chamava autismo feminino, né? Autismo de menina. E hoje a gente não usa mais esse termo. Eu gosto de autismo invisível, né? Em inglês se fala masked autism, né? Autismo mascarado. Porque ele nem é exclusivo das mulheres. Algumas mulheres têm autismo clássico, típico, que você olha na linha do horizonte e diz aquela pessoa ali é autista, né? Porque ela passa assim, andando na ponta dos pés, né? E esse autismo mascarado não é também exclusividade das meninas. Tem gente que pensa que até eu sou autista, só porque eu sou nerd, geek. Inclusive meus colegas de podcast, que são todos diagnosticados, né? Pensam que eu sou autista. E já me disseram assim, cara, ser autista é que nem ser viado. Se 4 disserem que tu é só tu que não sabe. E eu tenho bem mais de 4 que diz que eu sou. Mas, enfim. Tá bom? Vamos adiante. Entre a população LGBT, falando... Desculpa. Como é que eu faço para voltar aqui? Alguém podia me ajudar? Eu acho que eu borrei as coisas aqui. Aqui. Deu. Pronto. Existem evidências crescentes de que o autismo tem maior prevalência entre a população LGBT do que na população em geral. E quanto mais, vamos dizer assim, quanto menor é a subcomunidade, tipo trans não binário, mais autista tem dentro dessa comunidade. Entendeu? Eu tenho vários pacientes trans não binários e eu sou um terapeuta que trata quase exclusivamente de autistas. Certo? E assim, eu não conheço, pode ser um viés da minha atividade, né? Mas eu não conheço nenhum transbinário que não seja autista. Provavelmente tenha, mas eu nunca conheci. Um trans não binário, que eu digo, né? Uma pessoa que não se identifica nem com o papel social de homem, nem com o papel social de mulher. Essa pesquisa da Psychology Today, ela afirma que 14,5% das pessoas com disforia de gênero atendem aos critérios para autismo. Olha só, quanta gente trans que também é autista. É muito comum você ter, especialmente mulheres trans, no espectro autista. Tá? E além disso, crianças com diversidade de gênero e TEA, eles têm mais sentimentos negativos internalizados e suicidabilidade em comparação com os pares de desenvolvimento típico, ou seja, as pessoas que são trans, que têm diversidade de gênero e não são autistas, têm menos suicidabilidade do que as pessoas trans e autistas. É um fator de risco aumentado. E aí,
Os estudos indicam que, isso aqui já foi, né? A prevalência de pensamentos suicidas entre pessoas transgêneras é de 48% durante a vida, com variações de 39% no último mês e 45% no último ano. Não sei porque que... Eu viajei nisso aí, não entendi bem isso aí não, mas enfim. Vamos adiante. Aqui é a prevalência de pensamentos suicidas entre homens transgêneros e aqui entre mulheres transgêneras. Isso é no último ano e ao longo da vida, porque a pergunta é assim, se você pensou nisso no último ano ou se você já pensou nisso alguma vez na vida. É isso, essa que é a diferença. Isso é intervalo de confiança. Então ele está dizendo que 95% fica entre 35% e 45%, a média é 40%. Então, muita gente, especialmente transgênero e autista, com risco aumentado quando a pessoa é autista e transgênero. Aqui é uma forma da gente comparar, porque o convite inicial era para a gente falar sobre suicidalidade entre cuidadores, como mães, por exemplo, que é uma coisa que atinge as notícias. Quando uma mãe se mata os filhos e se mata, ou mata o filho e se mata. Isso aconteceu algumas vezes. Eu acho que esse ano já deve ter acontecido alguma vez, porque sempre essa notícia se repete de vez em quando em algum lugar do país, né? E aí a gente fica muito preocupado e existe um viés nisso, que é chamado viés da informação disponível. Porque quando uma mãe que não recebe apoio, cujo filho não tem tratamento, e ele fica grave, e ela não sabe a quem recorrer, e ela mata o filho e se mata, isso é uma história. É uma história de imprensa. Ela vai para a imprensa. Mas quando todo dia você tem bullying, quando todo dia você tem dificuldades sensoriais, quando todo dia você se sente excluído e não se sente pertencer a nada, isso não é uma história. Isso é só as coisas dando errado na sua vida. E ninguém conta histórias que terminam mal. Ninguém conta histórias... Quer dizer, toda história tem um elemento de conflito, um elemento de risco, né? Mas ela precisa terminar num lugar bom. E a vida não é uma história. A história é que faz a vida. A gente precisa fazer histórias para poder se sentir vivo e para poder reconhecer sentido para a nossa vida. Nós somos esse tipo de macaco. Não é o tipo de macaco que vai caçar, depois come ao redor da fogueira e vai dormir. Esses aí, se existiram, foram extintos. E talvez por nós. Porque nós somos o tipo de macaco feroz que vai caçar, pede desculpas à caça, porque está abatendo ela, agradece ao Deus daquela caça, daquela aldeia ou daquela floresta, porque você conseguiu alcançar aquela caça. E quando chega, você fica em torno da fogueira, celebrando a caça, revivendo a caça e transformando isso numa história para poder aquelas crianças aprenderem a ser como você. Nessa mesma tribo, devia ter um meninozinho no fundo da caverna que não gostava nem do cheiro de sangue, nem de suor, e ficava batendo uma pedrinha na outra. Ou uma meninazinha que também não gostava, como as outras, gostava de ficar pulando em torno do cara cheio de sangue, cheio de suor, né? Que era o cara que provavelmente tinha os genes mais adequados para a sobrevivência daquela prole, mas mesmo assim aquela menina olhava e disse, não. E ficava com o carinha lá que estava batendo as pedrinhas, rodando a pedrinha dela do lado. E é provavelmente por isso que a gente tem gente autista hoje, porque quem vocês acham que inventou o fogo? Quem vocês acham que inventou a roda? Quem vocês acham que desenvolveu tecnologia? São os descendentes desses dois garotinhos que não aguentavam esse samba da idade da pedra, entendeu? E precisavam de mais tempo, porque eram cérebros mais analíticos, eram cérebros mais sistemáticos. São essas pessoas que criaram as grandes revoluções científicas e tecnológicas da nossa história. E são essas pessoas que estão morrendo aos milhares porque a gente as considera deficientes. Tá certo? Enfim, por fim, 30% dos cuidadores relatam pensamentos suicidas. 60% apresentam níveis elevados de estresse. Beleza, muita gente mesmo, né? 5%, só para lembrar da população em geral, relatam pensamentos suicidas.
30% dos cuidadores de pessoas autistas. Mas 66% dos adultos autistas já contemplaram o suicídio em algum momento das suas vidas. É mais do que o dobro, entende? No entanto, a gente presta atenção mais quando morre uma mãe que matou o filho e se matou, do que quando uma pessoa autista comete suicídio. Às vezes ela nem sai, porque na maioria das vezes a política atual, né, internacional de comunicação de morte na imprensa, ela omite a causa mortes, se ela tivesse sido suicídio, por causa dos neurônios de espelho. Né? Macaco vê, macaco faz. E, inclusive, do mesmo jeito. Tinha uma pergunta ali. Como? Exato, é a ideação. Contemplar o suicídio é idealizar. Não necessariamente planejar, mas contemplar a possibilidade de morrer. 34%, mais do que os cuidadores que têm pensamentos suicidas. 34% já tentaram pelo menos uma vez. Então, lembrando que existe um viés que faz a gente imaginar que o maior problema, embora seja um problema também, vamos deixar que não é, porque essas pessoas se matam e matam por desespero, porque elas não sabem o que fazer e não tem nenhum suporte, né? E a gente tem que refletir como sociedade. E deixá-lo sem... Exato. E a Casa da Esperança, como uma experiência coletiva que atende hoje, acho que quase 1.000 pessoas, né? Você que sabe essa estatística melhor do que eu estou dentro do consultório. Sobre pelo sistema único de saúde, a gente já teve 1.000 famílias. E a gente tem 30 anos. Daí a importância de existir uma rede de suporte, de apoio. Nesses 30 anos, nunca houve nem um suicídio, nem pelo E já tivemos mães que faleceram e cujos filhos estão sendo cuidados até hoje na Casa da Esperança e pelos seus agregados e parentes que se juntaram com a gente, e eles sempre que chegam perto da gente, eles começam a entender como é divertido fazer parte do coletivo e a se ajudar mutuamente. Começam a entender o que eles aprendem com gente autista. E aí não é simplesmente o fardo que a mamãe deixou para eu carregar. Né? É o Leozinho que eu amo. Né? É meu irmãozinho. Você começa a criar um lugar simbólico para aquela pessoa existir na família. Ela não é só um fardo mais. Eu não olho mais para ela só como um peso. E isso precisa entrar na cabeça das pessoas, são as histórias que a gente conta uns para os outros, como coletivo, que fazem as pessoas pensarem assim, e não, eu estou sozinha, eu preciso morrer, preciso matar meu filho, que é melhor, para poder ele não ficar sozinho, sem amparo no futuro, quando eu não estiver mais aqui para ampará-lo. Né? Essa é, na verdade, como disse o Caminho, essa é a grande resposta que a gente dá, né, a essa pergunta do suicídio. A gente está junto, a gente precisa ficar junto. A gente, como indivíduo, a espécie humana, como indivíduo, é o bicho mais frágil. Mesmo a gente crescido, todo mundo fala isso, a gente nasce um pano molhado, né? Precisa de uma placenta social para poder se desenvolver. Mas uma pessoa adulta, mesmo aqueles caras que... Eu tenho um sobrinho que faz fisiculturismo, né? O bicho é... Aqueles caras lá, bota na frente de um leão, não sobra uma nesga de músculo. Pode ser um leão adolescente, ele pega um homem adulto e transforma em sulfato de pó de peido. Agora, bota o leão para passar perto do aldeia, que o pobre do leão não sobrevive. Porque nós somos o macaco mais fela da puta desse planeta. Só que em coletivos. Sozinhos a gente não aguenta muita coisa. Enfim. Intervenção precoce reduz... Puta que pariu. Desculpa, gente. Intervenção precoce reduz em até 50% a ideação suicida, né? De acordo com essa pesquisa, vai estar tudo lá na nossa bibliografia, para vocês fotografarem. E suporte social, você participar de algo, reduz também significativamente o risco.
terapia cognitivo-comportamental é uma coisa importante, né? Embora eu tenha que colocar uma nota aqui, que eu gosto sempre de dizer, né? Terapia cognitivo-comportamental e a análise do comportamento, elas têm um formato que favorece a si próprias como o marketing, entendeu? TCC e ABA. Eu faço TCC, já defini meu trabalho como análise do comportamento durante muitos anos, mais de uma década. Eu tenho 30 anos que eu trabalho com autismo, então eu já vi moda vir e moda ir. Então eu acho muito perigoso eu dizer assim, precisa ter aba para esse menino, senão você perde o menino pro autismo. Porque o autismo vira de novo o grande vilão que destrói relacionamentos, né? Que destrói as vidas. E a aba vira a última Coca-Cola do deserto, né? A aba é pop, a aba é Coca-Cola, né? A aba é banana. Yes, nós temos aba. Não, gente, isso aí é comoditização do sofrimento alheio. Porque eu conheço gente que faz aba exaustivamente e não é por aí. Não consegue se adaptar. Que precisa de um outro tipo de abordagem, menos prescritivo, mais participativo, né? Com o controle compartilhado da relação. Então, eu acho que a gente precisa ser flexível quando se trata disso. Quando fala TCC, o que tem na TCC? TCC tem uma coisa. Você procura uma pessoa, um terapeuta que trabalha com TCC, ele vai elaborar junto com você o seu problema. Ele não vai chegar para você e dizer, você tem isso, como um especialista. Se você fizer isso, ele é um mau terapeuta. Se ele for um bom terapeuta, ele vai conversar contigo e vai te ajudar a elaborar esse problema junto contigo. Entendeu? Então, você já começa a participar ali. Já tem um culto de dois ali. Entendeu? Já tem uma pequena comunidade ali que as coisas começam você se sente pertencendo àquele relacionamento, se ele der certo, se o terapeuta for convincente, se ele for... se ele tiver expertise, né? Manejo. Então é por isso. Não é porque é TCC, não é porque tem essa sigla, entendeu? Porque a gente tende a fazer isso. A gente é mestre em criar coisas, como criamos o dinheiro, como criamos o tempo, como criamos o amor e se prender dentro delas. Como criamos religião, que é uma coisa fantástica, e a gente se prende dentro das coisas que a gente cria, né? Programa de suporte psicológico e social, programas de prevenção do suicídio, na ponta já, né? Quando a pessoa já está com ideação há muitos anos, já planejando. E programas comunitários reduzem as tentativas em 30% de acordo com esse estudo publicado no Biomed Central. Eu estou apertando sempre o botão errado sistematicamente. Mas aí eu passo aqui. E aí, redução do estigma, quando você participa, né? Eu sempre digo que as pessoas estão agora demonizando as telas, né? E acho muito complicado isso, porque todo mundo, quando eu vou conversar a miúda, por exemplo, uma pessoa que eu quero muito bem, que faz isso muito, é o André Pessoa, eu gosto muito dele, mas ele fala sempre publicamente e demonizando as telas. O Zé Leandro também faz isso, são dois neurologistas aqui da cidade, que são, o Zé Leandro é meu amigo pessoal e o André Pessoa é uma pessoa querida, que eu acho uma pessoa muito inteligente, inclusive. Mas eu chamo ele na miúda e digo, cara, mas isso aí eu acho que tá meio exagerado, né, não? Me dá o estudo aí que tu usou para fazer isso. O estudo é meio fraquinho, porque é mais correlação, né? E correlação tu sabe que não é causação. Mas é o suficiente, eu digo, não, mas não é suficiente, não. Não é suficiente porque você, na cabeça das pessoas, se o médico diz assim, tela é ruim, aí tem uma expressão hoje que é tempo de tela. Então falou tempo de tela, ninguém já começa a se coçar. Meu Deus, que coisa horrível, meu filho tem muito tempo de tela. Mas tempo de tela, às vezes, é o tempo dele com os amigos dele. Às vezes é o tempo dele com o pai dele, que é autista também. E a mãe dele fica lá preocupadíssima porque ouviu do médico e fica regulando os dois jogando, um joguinho que fica cada um na sua e jogando, que é uma interação que derruba, vamos dizer assim, alguns obstáculos enormes para pessoas autistas, como, por exemplo, decodificar a expressão facial. Porque eu só estou digitando ali, não preciso ver o outro. Eu só tenho que analisar o que foi dito para responder aquilo. É muito mais simples. E aí eu faço amigos. Eu tenho gente que tem amigos na China, no Vietnã, sei lá onde, por causa do videogame. Aí você corta o tempo de tela,
você corta o tempo de participação, você corta o tempo de pertencimento daquela pessoa. Então você tem que prestar atenção no que é que você está cortando, o que é que você está regrando. Você está regrando, talvez, a vida social daquele indivíduo. Né? E pensando que está fazendo bem, está precipitando ele no abismo. E dizendo assim, dê um passo à frente. Está contemplando o abismo, você vá adiante, dê um passo à frente. E aí a gente cai. Por fim, como eu falei, a coisa mais difícil de ter empatia são os desafios sensoriais, porque a maioria de nós não enfrenta esses desafios. A Fátima enfrenta, eu enfrento muito menos. Então, às vezes é difícil para mim empatizar com os dela, entendeu? E a gente tem que estar o tempo todo se corrigindo, né? Por isso que Jesus pregou o perdão, porque seria impossível. Você quer dar um plano nessa parte aí? Pronto, então eu vou parar por aqui, que a doutora Fátima é que manda mesmo, e ela está pedindo para falar. Claro, claro. Deixa eu colocar esse microfone para você aqui. Peraí. Segura aqui. Precisa. Você não sabe ouvir. Mas ainda tem os outros meus. Eu sei, pode ir adiante. Tem quantos, mais ou menos? Vai ter uma porrada. Eu vou tentar correr, então. A gente tem até que horário? Hã? 16. Tá, mas já tem saindo muita gente. Então a gente tem que correr. Eu vou tentar ser sucinta. Tá? Bom, aqui a gente. Quantos de vocês, então, levantam o braço, quem trabalha com prevenção de suicídio ou com atendimento a pessoas com ideação suicida? Pronto. Então, claro que vale para todo mundo, mas principalmente para essas pessoas, são algumas dicas para quem trabalha já dando apoio, né, a pessoas. Então, para levar em conta a questão das pessoas autismo. Uma questão que é importante para, seja qual for o consultório, qual for o tipo de trabalho, é a questão de você ter empatia com as questões, com os desafios sensoriais. Isso vale para professor, isso vale para todo mundo. Né? Eu vejo muitas vezes uma criança se desregula por causa de uma luz ou por causa de um barulho, a pessoa, cala a boca, fique calado. Ou então, às vezes, até a mãe, por desconhecimento, bater para a criança. Não pode ser assim. Né? Então, todo mundo, a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes a pessoa está desregulada por conta disso. Alexandre, agora, meu desafio sensorial, se eu ficar assim mexendo muito, eu não consigo olhar para ali. Ó, você está vendo. Eu não consigo ver duas coisas ao mesmo tempo. Eu olho para a tela ou eu olho para ele. Então, ou namoro ou preste atenção no serviço. Incongruências com expressão emocional. Muitas vezes eu já vi meninas autistas que estão sofrendo, que estão com depressão, ou então que ficam chateadas quando a pessoa diz uma coisa que está incomodando, e elas começam a ter um riso assim, nervoso. Então, é importante, se você está cuidando de uma pessoa autista, ver que muitas vezes pode haver essas incongruências na expressão facial, na expressão emocional. O fato da pessoa estar rindo não quer dizer que ela não esteja sofrendo. Entendeu? Muitas vezes as pessoas autistas têm dificuldade de identificar e verbalizar a emoção. Às vezes nem ela mesma fica tão confusa que não sabe dizer o que está sentindo. Né? Alexithymia, né? Que a gente chama isso. Embora nem toda pessoa autista tenha alexithymia, é bem mais comum em pessoas autistas do que não autistas. Inundação emocional. Tem horas que não adianta você dizer, sente aí, fica lá, preste atenção, porque às vezes a pessoa fica inundada mesmo, que não consegue ter controle e entra em crise. Então, às vezes, a melhor coisa que você tem que fazer é esperar que passe, deixar a pessoa à vontade. Né? Não adianta você brigar. Né? Eu tenho o Jordano, que é um do filho meu que tinha mais crise quando era pequeno. A gente, no começo, até tentava segurar ele. A gente via que uma crise que ia durar, às vezes, 2 minutos, demorava muito mais minutos. Então, às vezes, deixar a pessoa sozinha, dizer, tudo bem, eu estou ali do lado, se precisar de mim, ok. Às vezes, respeitar aquele momento, né? Outra coisa é a literalidade da compreensão. Se você vai perguntar uma coisa à pessoa, se você está no telefone, você tem que ter cuidado com a forma como você pergunta, porque autistas costumam ser muito literais. Tem dificuldade de compreender linguagem figurada. Então, é extremamente comum. A gente tem uma cliente que disse que a mãe dela ficava pé da vida, porque toda vida buzinava alguém na porta, tocava a campainha, a mãe disse, você gostaria de abrir a porta? Ela disse, não. Ela, por que eu ia gostar de abrir a porta? Se ela perguntasse, você pode abrir a porta? Sim.
Então, a gente tem que ter cuidado com essa coisa do jeito que fala, né? Então, também quando você estiver ouvindo uma pessoa, é bom você não dizer o que você está sentindo, melhor você perguntar o que você quer me dizer, né? Você não tentar rodear muito, ser mais direto, né? Literalidade da compreensão, mal entendidos e falhas comunicativas é extremamente comum, né? Dificuldade de criar e manter relacionamentos, isso aqui é uma coisa que eu vejo desde pequenininho. Tem crianças que vão para a escola, tem crianças e adultos autistas que dizem, não, eu me basto, eu não preciso ter esse monte de amigos. Eu tenho um amigo e tá bom, eu não quero, eu gosto de ir para a escola para estudar. O que você faz na hora do recreio? Às vezes pequenininho. Eu lancho e eu fico sentado na minha cadeira, ou então eu vou para a biblioteca. Tem gente que gosta de estudar. Mas tem... E está tudo bem, mas tem outros autistas que queriam desesperadamente ter amigos e que não sabem como começar. Ou então aprende um, deu certo, aí vai no outro e diz a mesma coisa. E não é assim, né? Às vezes você diz uma coisa para uma pessoa, a pessoa fica feliz e fica do seu amigo, e a outra pessoa se incomoda com aquilo. Então, gente, é o objeto mais imprevisível que existe, né? E isso também vai gerando um sentimento de frustração, de inadequação, né, que a gente tem que estar explicando, mas é importante também que os professores entendam mais sobre autismo, é importante que os coleguinhas entendam mais sobre autismo, né, e que respeitem, porque a maioria sofre bullying, né, a maioria. Dificuldade, desconexão, diz eu não pertenço a nada nesse mundo, sabe? Às vezes são inteligentíssimos, a pessoa diz, mas eu não sei me relacionar. Alguns querem desesperadamente namorar, ou fazer sexo, mas não sabe como aqui. Chega e diz diretamente, eu queria fazer sexo com você, isso é assédio. Aí eu me lembro uma vez, o Alexandre tinha um cliente que ele foi explicar passo por passo, você não pode chegar mais para a menina e dizer assim, não, você vai para o cinema com ela, uma vez ele até contou no congresso. Aí você vai para o cinema e você bota o braço aqui e aí deixa. Se ela deixar, você vai descer mais por ele. Mas mesmo assim deu errado, porque ele foi passo por passo. No outro dia chegaram os dois eram clientes da casa. Aí chegaram, olha aqui o jeito dele, ele com a mão já lá, porque ela deixou ir até aqui. Então, assim, é complexo, entendeu? Não é... Claro, isso também, uma coisa que é importante a gente dizer, é que é um espectro enorme. Isso que é tão literal assim, para um, para outro, não. As dificuldades são muito mais sutis, né? Perseverações sensoriais, emocionais e cognitivas. Essa história aí da perseveração, tá aí, Alexandre, teu ponto preferido. Perseveração. Porque a perseveração, ela eu não sei. Não, mas a gente está ouvindo, pode falar. Mas então, sobre a perseveração, saiu. Meu Deus. Isso é perseveração em tecnologia. Não. Ele não é autista. Perseveração, né, essa tendência à repetitividade, né? O Steve Jobs disse uma vez que o melhor jeito de prever o futuro é fazer ele acontecer. Girar um objeto é fazer o futuro acontecer. De uma forma bem literal. Se eu giro um objeto, eu sei exatamente onde o objeto vai estar no futuro. Continuamente. E isso me dá muita tranquilidade. Então, não são só as pessoas autistas que gostam de repetição. Se vocês prestarem atenção, uma das maiores invenções da humanidade, o tempo, precisa de dispositivos de repetição para ser apreciado. A gente precisa de um relógio, precisa de um calendário. Os dias da semana se repetem, os meses se repetem, né? Só os anos que vão avançando. De vez em quando a gente sofre um hecatombe, esquece quem nós somos e começa a contar um tempo de novo, do zero. Né? Isso já aconteceu milhares de vezes na humanidade. Só a gente não se lembra. Mas assim, uma coisa que acontece com perseveração e que pode dificultar a comunicação, né, é que pessoas autistas gostam de repetir, fazem ecolalia. Então você vai falar com ela no telefone, por exemplo, e ela pode repetir o que você disse, né? Perseverações, às vezes, elas tanto são emocionais, quanto são perceptuais, quanto são cognitivas. E tudo interrelacionado, porque a gente divide isso só de forma didática, né? Muitas vezes o sujeito persevera num tema, por exemplo, e aí começa a alucinar sobre aquele tema.
porque o cérebro recruta células circunvizinhas para ajudar naquele processo repetitivo, porque ele é muito contínuo. Aí vai, encosta numa do lobo occipital, o sujeito vê coisas. Encosta numa do lobo... esse lobo aqui, temporal. E aí ele começa a ouvir coisas. E como a Fátima disse, o sulco temporal superior, ele está afetado de forma bilateral. Então é desse lado e desse lado. O sulco temporal superior é uma área que encosta no lobo temporal, no lobo parietal e no lobo occipital. E não é por acaso. É porque ele filtra, ele processa tudo que é humano. Se ouvir uma voz, aquilo se ativa. Se sentir um cheiro de gente, aquilo se ativa. Se você vê uma figura humana, um rosto, uma expressão facial, aquilo se ativa. E aquilo é próximo dos centros de visão, de audição, de olfato. Ou seja, tudo isso que traz aquelas memórias agradáveis para nós, de quem nós somos, por causa de que relacionamentos nós tivemos que contam a nossa história. Obrigada. Então, padrões incomuns de prosódia, ritmo, volume e entonação da fala. Isso é extremamente comum. Ela não vai me dar mais esse microfone nunca. Tá falando muito, cara. Outra coisa, atenuação da expressão emocional, pelo modo de falar, da expressão. Então, muitas vezes a pessoa está num sofrimento intenso. A terra tentou se matar ontem, mas pelo rosto você não dá para perceber isso. Então, é importante, quem está atendendo uma pessoa com autismo, saber que não, ela chegou com a cara tão boa, pode não querer dizer nada, entendeu? Então, outra coisa, latência na resposta. Tem algumas pessoas que você pergunta, quem atende com telefone, quem trabalha com esses serviços, né, de prevenção de suicídio, às vezes demora a responder. Aí a pessoa pode pensar, não, porque ele não está mais interessado, desligou, vou desligar também. É comum que pessoas autistas tenham, algumas pessoas autistas. Isso que o Alexandre falou antes, o método ABA, método A, B, gente, autistas são tão diferentes uns dos outros, que não tem nenhum método que dê conta de todos, né? Eu tenho 6 filhos, cada um é diferente, completamente diferente do outro. Tudinho. Tem um que é menos e um pouquinho mais tudinho. Agora, eu vou mostrar um aí para vocês aqui. Latência na resposta, ecolalia. Muitas vezes, ecolalia é um padrão comum em algumas pessoas autistas, que é a repetição da fala. Você pode perguntar, às vezes, para uma criança ou para um adulto, e ele, mesmo sem querer, você diz, o que você está sentindo? Ele vai dizer, o que você está sentindo? Aí, se alguém está atendendo o telefone, isso aí então é fazendo trote aqui comigo e pode bater o telefone. Então, não é trote, não é zombaria. Ecolalia é só uma característica do autismo. Pode passar, Alexandre. Eu não sei passar. Dica de suporte, né? Fazer sempre perguntas claras e diretas, evitando metáforas, né? E bem direto ao assunto, né? O que eu posso fazer para lhe ajudar? O que você espera de mim, né? Sempre assim, as coisas bem diretas. Dê um tempo extra, porque às vezes a pessoa tem um problema de processamento e ela precisa de um tempo mesmo para processar a pergunta e para poder responder, né? Direcionamento de pensamentos, né? Perguntando do que a pessoa mais gosta. Usar expressões factuais, lógicas e não emocionais, porque às vezes você fala de um jeito tão difícil, por exemplo, tem pessoas que ficam, isso aí eu também sou bem autista, às vezes a pessoa diz, eu queria um homem que me entendesse, que me amasse, que me compreendesse, sei lá, uma pessoa, às vezes isso é tão vago, né? Pessoas autistas gostam de coisas mais concretas. O casamento está ruim, aí a pessoa diz, eu não sei, tem alguma coisa assim, que eu sinto que eu não sou compreendida. Né? Às vezes a pessoa, é melhor uma coisa mais clara, eu queria que ele parasse de beber, ou então eu quero que chegue. E autistas são muito mais lógicos, entendeu? Então é bom você perguntar com clareza, usando coisas mais lógicas e menos emocionais, né? Explicar também a utilidade de habilidades positivas de enfrentamento. Explicar bem direitinho, olha, talvez seja importante, porque você gosta de morar só, ok, mas é importante você ter alguma vizinha que você possa contar, né? Tem esse telefone aqui que você pode usar, fazer parte de algum grupo, né? A casa a gente tem um neurodivergente, isso é muito importante, porque a reunião comigo ou com o Alexandre é uma vez por semana,
Mas eles têm um grupo do WhatsApp que é o tempo todo. Então, de vez em quando alguém tem alguma ideação mais assim, aí todo mundo já tá sabendo. Então, a rede de apoio é uma coisa fundamental. Um dos motivos para a TCC ser funcional para pessoas autistas é que elas são muito sensíveis a argumentos lógicos e a razão, né? Mais do que você devia dar um passeio. Você precisa dar um passeio, sentir a natureza. E às vezes quando você fala natureza, a pessoa se lembra do inferno verde cheio de mosquito, né? E aí usar coisas concretas. Você precisa dizer, olha, quando você faz exercício físico, você aumenta endorfinas, né? Você explicar a mecânica das coisas para que ele possa entender. E eles vão refutar, eles refutam porque eles estão deprimidos. Eles vão dizer, eu não quero, isso não funciona. Teve uma vez que eu atendendo uma pessoa, tudo que eu sugeria, ela contra-argumentava que não ia acontecer. Não, isso não funciona. Isso não dá certo por isso, não dá certo por aquilo. Aí, por final, eu citei o Nietzsche. Eu falei assim, mas, segundo o Nietzsche, aquilo que não nos mata, nos fortalece. Aí ela disse assim... eu me lembro dessa. Ela disse assim, isso só me prova o quanto Nietzsche é um imbecil completo. Aí eu disse, por quê? Aí ela disse, porque aquilo que não nos mata nos aleja, deixa sequelas. Aí a gente riu junto dessa história, porque eu comecei a rir, e ela quebrou o padrão, porque ela estava com um padrão muito fechado, e falando, coisas que deram errado. Quando ela falou isso aí, eu taquei a gargalhada, não conseguia, ela riu também. E nesse dia, ela ficou assim meio de bobs. Em vez de ela se engajar num padrão de ruminância depressiva, que era o que ela fazia, ela saiu catando as caixas de entrada de uns aplicativos de relacionamento e ela encontrou o marido dela. Uma pessoa ela era uma pessoa assexual. E ela encontrou a coisa mais rara do planeta, que é o homem assexual. E ela era heterorromântica, queria ter um parceiro, tipo o filme da Disney, mas queria fazer só o que pode aparecer no filme da Disney. Primeira vez com ele. Moça. Beijinho, tudo que você faz na frente da sua vovó é o que ela queria fazer com o marido. E ela encontrou um marido para fazer isso. Nesse dia, só porque quebrou o padrão. E eu não consegui convencê-la de nada. Eu não consegui convencê-la de absolutamente nada. Foi a tirada dela que me fez rir. E foi a risada que ela deu junto que quebrou o padrão de ruminância. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ficar atento que nem sempre é a gente que resolve o problema. Essa história aí da assexualidade, ela foi a primeira pessoa assexual que eu conheci na vida, né? Isso faz tempo, tem uns 15 anos, não tá na moda, tantas letrinhas. Agora eu sou expert nas letrinhas, que as meninas me ensinam todo dia. A primeira vez que ela chegou, que ela disse, eu sou assexual e heterorromântica. Eu disse, peraí, deixa eu entender. Tu quer namorar com um homem, mas tu não quer transar com eles. Ela disse, inclusive, eu tô noiva. Eu acho que ela veio depois que foi pra ele. Aí eu disse, o que é que tu vai fazer com teu marido? Aí ela, doutora, o que a senhora faz com o seu? Eu fiquei imaginando, pago conta, brigo, crio menino, estudo e faço sexo. Só eventualmente. Só eventualmente, coitada. Aí, não. E aí ela disse, pois eu vou fazer tudo isso que a senhora faz, menos isso. Aí foi cada vez mais aparecendo outras letrinhas, né? Outra que era só sexual e a romântica. Eu falei, tu quer transar, mas tu não quer. Não quero romance de jeito nenhum. E, enfim. E aí eu fui me acostumando. Hoje eu sei as letras quase tudo, né? Mas essa paciente, por sinal, deu certo. Ela casou com esse rapaz, cada um no seu quarto. E estão cada vez mais visitando um quarto do outro e está dando tudo certo. Ela está quase saindo do aspecto da sexualidade. Bom, então é importante, gente, fazer um plano de segurança se a pessoa está com ideação suicida, né? Alguns de vocês que trabalham com isso, né? Com pessoas de referências, atividade, objeto de conforto, e encaminhar para grupo de suporte. Grupo é tudo, né? Eu acho uma coisa assim super importante. Eu acho muito legal. Tem uma coisa do Moreira, falando de terapia de grupo também, que eu gosto muito. Inclusive, esse nosso grupo, o Neurodivergentes, é uma terapia que a gente faz gratuitamente, viu, gente? Porque, assim, é o trabalho da minha vida. Tem alguns anos, mas eu acho que eu conheci as pessoas mais extraordinárias
do mundo lá dentro desse grupo. Um dia desse eu fui dar uma palestra na Assembleia, eu fiquei tão feliz, porque começou como um grupo de terapia, hoje não é mais só, é um grupo de terapia também, eles também fazem terapia individual, mas virou também um celeiro de produção de ativistas da neurodiversidade. Eles começaram a ter orgulho de ser quem são, orgulho de serem autistas e a serem ativistas. Aí um dia eu estava na mesa, quando eu olhei para o lado na Assembleia, todas as outras autoridades saíram do grupo neurodivergentes. Eu fiquei muito feliz, porque assim, o que começou com dor, com a busca de uma terapia, hoje virou um lugar onde as pessoas se afirmam e vão lutar por um mundo que seja mais inclusivo, que respeite mais os direitos, que respeite as diferenças. Porque a regra entre nós é a diferença. Bom, ele já pulou, né? Aqui, o grupo hoje tem mais de 100 pessoas, né? Ali era no começo do grupo, era muito legal. A gente também criou a Abraça, né? Da Casa da Esperança, surgiu a Abraça, que é a Associação Brasileira de Ação por Direitos da Pessoa com Autismo, que já criou muitas leis nesse país. Todos os presidentes da Abraça. Aí aqui eu vou mostrar alguns dos expoentes que saíram do grupo Neurodivergentes. Esse é meu filho mais velho, o Alexandre Mapuruca, Dourado Mapuruca. Ele é autista, né? Ele é doutor, terminou mestrado, está fazendo doutorado. E o Alexandre hoje, nesse momento, é diretor de políticas públicas na perspectiva, inclusive, do MEC. Né? Então, tudo começou quando o meu segundo filho foi excluído de uma escola, por isso que eu criei a Casa da Esperança. E hoje o meu filho é responsável pela inclusão de todas as escolas no Brasil. Né? E foi pelos méritos dele mesmo, aí eu também foi um susto quando ele assumiu. Ele é pesquisador de estudos da deficiência na educação e é consultor sobre políticas para cuidado, proteção e atenção às pessoas com deficiência na Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da ONU. Né? E ele estuda só, ele assumiu, é a vida dele, é a causa dele, é a motivação para estudar. O Emerson Damasceno, você está mostrando pessoas autistas, né? O Emerson Damasceno, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que é presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB e da Comissão de Pessoas com TEA também na OAB Nacional. Essa é a Rita, até há poucos meses, um mês atrás, ela era a presidente da Abraça, que eu fui a primeira presidente, mas agora sou autista mesmo, que é uma menina maravilhosa, uma mulher negra, mora em Brasília, ativista e era presidente da Abraça. Esse é o Lucas, também é do Grupo Neurodiversos, e hoje ele é o coordenador de políticas públicas da pessoa com deficiência no estado do Ceará. Foi professor na Casa da Esperança, é autista. Eu tomei um susto quando eu estava na Assembleia, agora representando o governador do estado. Aí quando eu olhei o Lucas, o meu Lucas. E, enfim, é isso. O próximo. Esse rapaz é de São Paulo, William de Souza, também ele é da Abraça, é conselheiro da subprefeitura da Sé. Próximo. Esse é o Lauro, meus dois médicos que trabalham comigo, do meu staff, todos dois são autistas. Né? Então, ele é médico generalista da Casa da Esperança. O Sal, ele é jornalista e servidor público municipal, né? Uma pessoa que eu amo muito também é autista do Grupo Neurodivergentes. Que está no podcast, vixe! Aí está a Ana Ceribelli, é atriz, cantora, produtora musical. Ela tem um programa na Disney, né? E ela é a voz da Cinderela dos filmes da Disney, né? Que também é autista e também participa do Grupo Neurodiversos. A Ana Karine, ela é podcaster junto com o Alexandre, tem um podcast Vixe, Autistei, ela participa. E essa é a filha dela, a coisa mais fofa. Essa é como todo dia do meu podcast, o Sábado. A Mariana. Ela é maravilhosa. A Celiane é advogada, bacharel em Direito e também do grupo. É isso. É isso. O que a gente queria enfatizar, na verdade, é não ver o autismo como tragédia, que ainda hoje é visto, é ver o autismo como parte da diversidade humana. Né? Antigamente, também, a visão que a gente tinha da deficiência era assim, uma pessoa com deficiência é uma pessoa que tem que ser consertada para poder participar da sociedade. Né? A visão social da deficiência e a visão do autismo que a gente tem, do autismo enquanto neurodiversidade, como parte das diferenças que Deus quis, eu acredito em Deus,
se ele quisesse nós fôssemos todos iguais, a gente era tudo igual, né? É que a gente precisa de todos os tipos de cérebro, né? Então, se você vai no Vale do Silício, são autistas. Aqueles engenheiros, aqueles CEOs lá, são todos autistas, né? O cara, então, o Henry Cavendish, que mas deixa eu terminar, mas eu não passei a palavra, não. Fala, não. Eu vou encerrar. Então, assim, a gente vê o autismo como parte da diversidade humana, porque o autismo vão querer se matar muito menos, vão ter muito menos ideação suicida quando as escolas acolherem eles, quando as mães não tiverem esse problema ou não forem abandonadas porque os filhos são autistas, porque essa é uma realidade. Na Casa da Esperança, 99% das famílias são constituídas de mães e filhos. Isso é muito difícil, isso sobrecarrega muito, as mulheres estão muito exauridas. Então elas não estão se matando por conta do autismo, elas estão se matando por conta do abandono, da falta de suporte, da falta de políticas públicas, da falta de grupo de suportes. Então é isso que a gente tem que melhorar, né? Para que as pessoas tenham... E quando você dá suporte, pessoas podem brilhar. Ou nem todos vão ser famosos, nem todos vão ser o expoente. Não, toda vida humana é importante, toda vida humana é sagrada, toda vida humana é cheia de dignidade e merece respeito. Então é isso que a gente tem que pensar, é a gente olhar para o outro com carinho, com respeito, né? Que você deve a uma pessoa muito especial, uma pessoa que nunca existiu, que nunca mais existir. É uma expressão única de Deus e da natureza que a gente deve acolher, respeitar e cuidar. Então eu acho que é isso que está faltando, a importância da gente enfatizar grupos como neurodivergentes, né, que podem, de fato, salvar vidas. Né? Eu acho que é legítimo. Eu ia falar do Henry Cavendish, que é o cara que descobriu o hidrogênio, e é uma das personalidades históricas, se vocês pesquisarem sobre ele, que é mais obviamente autista. Tanto ele quanto um físico que ganhou o prêmio Nobel em 1932, o Paul Dirac, é outro que é muito obviamente autista. Eu acho que é legítimo, mesmo a gente sabendo que nós temos vários filhos autistas, né? O Alexandre apareceu aí, mas tem o Jordano, tem o Pablo, né? E eles dois não falam, né? E eles não são menos importantes para nós por causa disso, né? Pelo contrário, se o Jordano não existisse, não existiria a Casa da Esperança. Sim. Porque ele foi o desafio que a vida colocou, né, para a gente dar soluções criativas, que ele se beneficiou delas e nós também. Eu estou aqui e sou psicólogo e gosto do meu trabalho é admirado e é referência por causa dele também. Mas é legítimo a gente pensar se dentre essas pessoas que se matam todo ano, não existirá alguém que poderia ter inventado a fusão nuclear, que poderia ter resolvido o problema de energia limpa, que poderia ter resolvido os enormes problemas que nós estamos enfrentando e que a gente só vai sair dessa maluquice que a gente entrou como espécie, unidos. Nós não podemos mais sair como grupos independentes. Ou a gente se une globalmente para resolver os problemas juntos, porque eles são criados pelo conjunto dos seres humanos, ou então a gente só vai se extinguir. Porque eu acredito que a vida vai continuar no planeta e talvez até mais feliz sem esses macacos irascíveis por cima do planeta, pululando e esgotando os recursos onde quer que vão, né? Se a gente puder escapar disso, participar da resolução desses problemas, melhor para nós, né? Mas a natureza eu acho que consegue prosseguir. E nós mesmos, porque alguma versão nossa escapa dessas hecatombes. A gente se lasca, aí depois a gente cria outra civilização de novo, do zero. Com os autistas no meio, porque senão a gente não evolui. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Opa, desculpa, eu desliguei.